Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais um projeto da AD Bueno. O seu lugar é aqui. A nossa igreja está localizada na Avenida T51, número 420, Setor Bueno, Goiânia, Goiás. E a nossa liderança, nossa igreja AD Bueno, tem como líderes os nossos pastores, o Edmar Rezende e a Lélia Rezende. A pastora Lélia está aqui conosco. E para que você possa estar conhecendo a nossa programação, acesse as nossas redes sociais no Instagram, @AD Bueno Igreja. Entre lá, esteja curtindo as nossas publicações, os nossos stories. E também você pode estar acessando o nosso YouTube, AD Bueno TV. Vá lá no YouTube, se inscreva e ative ali as notificações. E este novo projeto da AD Bueno é o podcast BuenoCast. Aqui falaremos sobre vários temas, mas, em especial, este aqui, vamos falar sobre família, casais, casamento, filhos. Coisa boa, né? Então é um tema que vão ter vários episódios para desenvolvermos essas temáticas tão importantes para a sociedade. E este podcast vocês terão como apresentadores, eu, Alan Oliveira, e a minha esposa, mas nós queremos nos apresentar assim como nós nos apresentamos aqui na igreja. Eu sou Alan da Marcelene. Eu sou a Marcelene do Alan. É isso aí, aprenderam? Então, fiquem atentos, hein? Faça isso também. É excelente essa apresentação em família. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo neste primeiro episódio. E ele vai ser famílias, realidades e desafios. E nós queremos inicialmente aqui estar apresentando a nossa mesa, essa ilustre mesa, essa importante mesa. E a primeira pessoa que eu quero que esteja dando as suas palavras iniciais é a nossa pastora dirigente, pastora Lélia, para que possa estar ministrando aí, dando as suas palavras iniciais para este primeiro episódio do nosso Cast Bueno. E depois disso, eu quero passar a minha esposa para que ela possa estar apresentando o nosso convidado especial. E após essa apresentação feita por ela, o nosso convidado terá aí uns momentos importantes para estar se apresentando, falando um pouquinho aí da sua trajetória. Vamos lá, pastora Lélia, é contigo aí. Olá, eu sou a Lélia do Edmar, né? E para mim é uma oportunidade muito feliz, né, de estar com vocês aqui nesse momento, né, junto do BuenoCast. E um momento pra gente tão edificante, um momento de sonho, né? E um momento muito feliz. Então, que você possa aproveitar esse tempo gostoso que nós vamos ter aqui, assim como eu estou aqui e estou muito feliz de estar aqui. Vou aproveitar. Então, vamos juntos. Bom, e agora seguimos para a apresentação do nosso convidado especial, que para nós é uma honra muito grande de estar aqui nesse primeiro podcast, inaugurando com ele, Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma pessoa que Deus levantou nas nossas vidas, na nossa nação e no mundo, para trazer a palavra de Deus de uma forma erudita, de uma forma brilhante, de uma forma elegante. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. E aí, eu quero apresentar o currículo. Um currículo excelente para você que está aí nos ouvindo. Olha só, ele é doutor em ministério. Pastor presbiteriano da Primeira Igreja de Vitória e de Pinheiros. É CEO da produtora Luz para o Caminho. Pessoal, mais de 170 livros cristãos publicados. Que isso, hein, pastor? É graça. É graça de Deus, é maravilha de Deus, é ofício, pastor, que maravilha. Nós nos sentimos muito honrados de ter um homem, servo de Deus, com essa bagagem que tanto nos ensina. Eu, particularmente, quero dizer para vocês, eu ouço o Senhor desde muito pequena. Obrigado. E sempre foi muito edificante. E glória a Deus por isso. Amém. E também ele apresenta o programa Verdade e Vida, não é isso mesmo, pastor? Isso. Como é esse programa lá? É um programa que já tem mais de 20 anos no ar, em rede nacional. Uau! É um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.
E é um programa semanal. Hoje passando na Rede TV, aos sábados, às 8 horas da manhã. E repetido nesta mesma semana. Porque é um programa de 15 minutos, nós temos meia hora à nossa disposição e estamos repetindo o programa, então, reprise do programa durante a semana. Amém. E para aqueles que quiserem seguir, pastor, como que acha, então, esse programa do Senhor Verdade e Vida no YouTube? É só ligar ou na Rede TV, ao vivo, todo sábado, ou no canal do YouTube. Programa Verdade e Vida, você pode buscar lá e ter todos os demais programas há mais de 20 anos à disposição. Amém. Então, para vocês que querem acompanhar as mensagens do pastor, é esse o endereço que ele passou aí, todos os sábados. Fica ligado. Qual a hora, pastor? Todo sábado, 8 da manhã. 8 da manhã. Então, não faça nada. Conferir. Vai lá conferir. Não faça nada antes de escutar a palavra do pastor, que é maravilhosa. Então, vamos aí. Agora a gente quer quebrar um pouquinho esse gelo aqui. Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu quero convidá-lo para uma partida de ping-pong. Eita, rapaz. Não temos as raquetes. As 2 raquetes do jogo serão eu e o senhor. Então, como é que funciona isso? Eu vou jogar a bolinha para o senhor e com essa bolinha vai uma pergunta. Mas essa pergunta não pode ser demorada. Eu jogo a bolinha e o senhor já dá uma cortada. Vamos lá, então eu jogo para o senhor a primeira pergunta aí do nosso jogo de ping-pong. Qual a pessoa que teve o maior impacto positivo na sua vida e por quê? Uau. Minha mãe, porque foi ela que tomou a decisão de sacrificar a vida dela para que eu pudesse viver. Qual foi a melhor aventura da sua vida? A maior aventura foi quando eu tive um encontro com Cristo aos 17 anos de idade. Qual o seu hobby favorito fora do momento pastoral? Eu gosto de assistir um bom jogo no futebol na televisão ou um bom filme. Jogo do Goiás? Hoje no Goiás, que o Flamengo joga aqui hoje. Eu sou flamenguista. Eita! Vamos para a próxima. Uma palavra que descreve o chamado para o ministério pastoral. Convicção absoluta. Eu acho que até a resposta da próxima pergunta, mas vamos lá. Qual o seu esporte favorito? Futebol, embora eu sou reserva de perneta. Oh, meu Deus! E eu sou zagueiro fixo. Qual a maior conquista, sua maior conquista até agora? A minha maior conquista foi servir a Cristo no ministério e poder escrever. É um dom de Deus e eu sou muito feliz de poder contribuir com a literatura cristã no nosso país. Amém. Qual o seu lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? Quando eu posso, as praias do Ceará. As praias mais boa. lindas que eu conheço do Brasil. São Deve ter bonitas outras, mesmo. mas eu sou apaixonado pelas praias do Ceará. Bom. Água O quentinha. senhor gosta do Ceará, mas vamos para essa pergunta agora, que é mais, eu tô afunilando um pouquinho mais. O Ceará, o senhor gosta do Ceará, mas qual o destino de viagem dos seus sonhos? Eu sonho isso e planejo fazer uma viagem de carro com a família pelo interior da Suíça. As montanhas, os vales, coisas lindas de se ver. É muito bonito, é maravilhoso. Pastor. A gente já fez. Nós conhecemos também, pastor. Eu conheço Fantástico. a Suíça, mas eu tenho vontade de andar de carro pelo interior. Sim, sim, muito lindo. espetacular, né? E Muito aqui lindo. nós encerramos o nosso ping-pong. E eu vou dizer para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Quem ganhou a partida foi o nosso convidado especial. O vitorioso da partida foi Hernandes Dias Lopes. Nós fizemos isso aqui para quebrar um pouquinho o gelo e conhecermos mais um pouquinho de perto, né? Uma coisa mais informal. Quem é esse nosso convidado especial? Mas eu tenho uma pergunta. Tem, pode fazer. Pastor, eu quero saber a sua cor preferida. Menina, eu acho que é azul, embora hoje eu esteja de rosa, assim, meio... não é rosa, não sei o que é cor, Laranja. Laranja. Mas eu gosto muito de azul. Então vamos lá? Vamos começar então nosso bate-papo aqui. Vamos. Relacionado à nossa temática, famílias. Eu fiz aqui, pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu fiz um texto propositivo, um texto inicial, para provocar o nosso debate aqui. Ele é breve, ele é rápido, mas eu acredito ser importante a apresentação deste texto para embasar aquilo que nós vamos conversar por estes momentos aqui, por esse breve momento aqui, no nosso primeiro podcast da AD Bueno. A bênção sobre a vida de Abraão e sua família tinha o propósito de abençoar todas as outras famílias da terra. Este padrão de propósito familiar é recorrente na palavra, assim como na vida de Noé. Ao anunciar o dilúvio, Deus chama Noé
e o oferece livramento, não apenas para ele, mas para todos os seus. O mesmo acontece com Ló. O Senhor oferece misericórdia e salvação, não só com um indivíduo, mas com a sua família. No Novo Testamento podemos citar exemplo de Cornélio. E ele, Cornélio, nos contou como tinha visto a casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Assim como Paulo e Silas no encontro com o carcereiro de Filipos. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Não há como ignorar o plano de Deus, o projeto de Deus que Ele tem para as famílias. Nos relatos que nós citamos, o Senhor abençoa pessoas e, consequentemente, a bênção se estende a todos os familiares. Este foi o nosso pontapé inicial para o nosso bate-bola aqui. É desse jeito. Falando sobre família. Parabéns, é isso mesmo. E vamos lá, né? Então, a primeira pergunta aí está com a minha amada esposa, que já vai direcionar o Senhor a nossa primeira pergunta do nosso podcast. Pastor, sabemos que a família cristã tem vivido desafios nesses últimos tempos, né? E eu gostaria de saber do senhor o que é a família na visão bíblica, na cosmovisão bíblica. O que é família? Sim. Bom, família, primeiramente, é uma instituição divina. Não é uma criação do homem, é uma criação divina. A família, ela é constituída para produzir a procriação da espécie. A Bíblia diz que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E dentro do projeto de casamento, Deus dá uma ordem em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E aí Deus estabelece os pilares do que é família, do que é casamento. Casamento é heterossexual, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Segundo, o casamento é monogâmico, ou seja, deixa pai e mãe se unir à sua mulher e não às suas mulheres. Terceiro, o casamento é monossomático, os dois se tornam uma só carne. E quarto, que Jesus acrescenta lá em Mateus 19, o casamento é indissolúvel, o que Deus uniu não separa o homem. Este conjunto, homem e mulher, entrando numa aliança, na presença de Deus, formam uma família. Podem vir filhos, como podem não vir filhos. Porque imagine um casal que não possa ter filhos, não deixou de ser uma família. Sim. Os filhos são uma bênção de Deus. Então, família é homem, mulher, filhos. Os demais viram parentes. A família nuclear é marido, esposa e filhos. Esse núcleo é tão importante que requer o maior dos rompimentos, deixa pai e mãe, para formar um novo núcleo na sociedade. Nós chamamos isso de família. Amém. Pastor, e é interessante que a gente observa um mover mundial para destituir a família, né? Os padrões bíblicos para a família. E como o senhor tem lidado com isso lá na igreja em Vitória e em Pinheiros? Bom, essa é uma constatação que há uma conspiração deliberada, planejada, para minar os alicerces, para arrancar os marcos, para desfigurar essa instituição divina. O que é triste é que esse ataque frontal vem daqueles que deveriam proteger a família. Os legisladores, os governantes, os tribunais, e incentivado aí pela grande mídia, né, pela cosmovisão que o mundo tem, que é anticristã.
onde se ataca com fúria indomável o que nós chamamos da ética judaico-cristã. Porém, essa tentativa de desconstruir a família é um projeto ideológico. Porque dentro desse projeto ideológico, quanto mais caótica for a sociedade, quanto mais vulnerável for a tessitura social, quanto mais fragilizada estiver a família, mais aqueles que pretendem governar com mão de ferro enfrentarão menos resistência. Então, as ditaduras que prevaleceram na história sempre lutaram contra a família, porque a estrutura mais forte da sociedade para resistir à avalanche do mal é a família. Se você destrói a família, você enfraquece a igreja. Se você destrói a família, você ataca os pilares da própria nação. O que é uma nação senão um conjunto das suas famílias? Então, a ideia do marxismo cultural, por exemplo, hoje vem com outra roupagem. Antônio Gramsci, por exemplo, a ideia é essa. Não é você botar no paredão e fuzilar, né? Hoje a ideia é: vamos mudar a cultura, vamos destruir os valores, vamos produzir o caos. E então a sociedade caotizada, fragilizada, confusa, é mais fácil de ser manipulada. Perde força, né? Perde força. Então, é triste, mas é uma constatação. E nós, como família, precisamos resistir a isso. Fortemente. Fortemente. Porque a família é a primeira instituição divina. Ela precede a igreja e ao Estado. E não há sociedade feliz nem segura se destrói o pilar da família. Pastor, em relação a essa resposta que o senhor deu agora, eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso. Então, podemos dizer que o tema família é um tema urgente, relevante e que deve estar presente hoje na sociedade, na igreja? O tema família sempre foi relevante, sempre foi atual, sempre foi urgente. Nem estamos dizendo que a família não foi atacada desde os primórdios da história. Sempre foi. Sempre foi. Por exemplo, quando você vê, até nos registros bíblicos, a concessão à poligamia, aquilo era um ataque à família. Uhum. Você não encontrará nenhum exemplo registrado na Bíblia de famílias poligâmicas que não tivesse terríveis crises. Sim. Famílias disfuncionais, famílias conflituosas, famílias em pé de guerra. Então, todas as vezes que na história da humanidade os preceitos de Deus, os princípios de Deus foram abandonados, esquecidos ou atacados, a família sofreu. Agora, eu acredito que nunca na história a família enfrenta crise maior do que hoje. Porque hoje a ideia é conceitual e que está vindo de cima para baixo. Quando, por exemplo, você vê o ataque à questão do que significa gênero, né? A ideologia de gênero, a erotização das crianças, a desconstrução dos valores morais, onde o princípio da fidelidade parece que virou uma coisa jurássica. A sociedade aplaude a infidelidade, promove a infidelidade. A questão hoje de criar leis para que crianças de 5, 6 anos já tenham a liberdade de mudar de sexo. Covardia. A questão da educação, de botar lá no Plano Nacional de Educação o material pedagógico com orientação de ideologia de gênero e trabalhando covardemente a cabecinha das crianças para essa tendência, incentivando isso, ocultando, entretanto, as consequências graves de quantas pessoas depressivas, quantas pessoas cometendo suicídio por causa disso. Sim. Então, a agenda é urgente, a agenda é importante. E ninguém melhor do que a igreja para levantar essa bandeira em defesa da família com a palavra de Deus nas mãos. Pastor, e assim, quero dizer para o senhor que a nossa igreja é uma igreja que o centro é Cristo
e depois é a família. E aí agora eu quero passar para a pastora Lélia. Pastora, conta aí para todo mundo por que a paixão da senhora e do pastor Edmar por famílias. Por que vocês trabalham tanto? Por que o foco é a família, é o casamento, é os filhos? Nós vivemos isso, pastor. É verdade, é que nós vivemos isso. Vamos lá, pastora. Cursos, aperfeiçoamentos, isso é toda semana. Coisa boa. As inscrições estão Somos abertas. apaixonados pela família. Vai, pastora, conta aí pra nós por que essa paixão. Porque, como o pastor mesmo falou, família, o ataque, ele é todos os dias, sempre. E não tem uma família hoje que pode dizer, eu nunca fui atacado, eu nunca fui provocado, né? Eu nunca tive uma crise. Então, nós como igreja, nós estamos aqui para dizer para eles, vocês são normais, né? Isso alcança às vezes a minha casa, a sua casa, mas nós temos um apoio da igreja, de Jesus que transforma, que restaura. Nem tudo está perdido, nem tudo está morto, né? Que o Senhor, Ele faz com que a gente possa sair da dificuldade e a gente vislumbrar um futuro melhor, né? O diabo, ele tem tentado não só acabar com o nosso casamento. Às vezes a gente acha, ele quer destruir o meu casamento. É a sua descendência, né? O que você tem para oferecer ao Senhor, que Ele te deu como herança para você cuidar. Então, nós temos responsabilidades como pais. Nós colocamos filhos no mundo e a gente tem que olhar para eles e dizer, eu tenho que cuidar deles até o fim. E não é deixar de lado, abandonar, desprezar. Eu não dei certo com essa família, eu vou olhar uma outra, eu vou escolher uma outra esposa, ter outros filhos. E aí? E aquela que está ali? Ela é sua responsabilidade. Então, por isso, nós estamos aqui como uma agência socializadora, uma agência que promove, né, a mudança de Deus no seu coração. Basta você abrir, você receber Jesus gostoso na sua vida e dizer, Senhor, na minha força eu não dei conta, mas com o Senhor eu sei que eu posso todas as coisas. Então nós temos aí os encontros de casais, né? Nós temos os cursos para os casais, nós temos aconselhamento na igreja, nós temos trabalho para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Os cursos para os pais. O curso para os pais, né? Vocês criarem seus filhos à maneira de Deus. Então, assim, a família, ela é a base de tudo, como foi falado aqui. Então, você não pode abandonar a sua. Você tem que hoje arregaçar as suas mangas e dizer, Senhor, conta comigo. Eu ainda estou aqui, mas preciso de Ti. Muito bom, isso aí. Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos lá. Bem reflexiva. Vamos lá. Diante de tantas inovações especiais, aquelas relacionadas à tecnologia e ideologia, poderíamos dizer que a Bíblia está obsoleta? Deixou de ser relevante para os dias atuais? Os teólogos liberais pensam assim. Porém, nós estamos absolutamente seguros e convencidos de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que contém a revelação de Deus. Portanto, a Bíblia é um livro infalível, inerrante e suficiente. Ela não é nem velha nem nova, ela é eterna. A Bíblia não tem erros, não tem falhas, porque ela não é produto da lucubração humana, mas da revelação divina. A Bíblia não pode falhar. Por exemplo, muitos tentam colocar um embate entre ciência e Bíblia, como se a ciência reprovasse a Bíblia e a Bíblia fosse então um livro apenas religioso, sem qualquer amparo científico, portanto inócua, ultrapassada, obsoleta, que precisa ser atualizada e ressignificada. Equívoco. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entram em choque, porque ambas, ciência e Bíblia, têm o mesmo autor, que é Deus. Então, nós compreendemos isso, que a Bíblia nunca, jamais ficará obsoleta. E quem disse isso foi Jesus.
Passa o céu, passa a terra. A minha palavra não vai passar. A Bíblia é o livro mais publicado no mundo, apesar de ser o livro mais perseguido no mundo. Ela já enfrentou a intolerância das fogueiras. Ela já enfrentou a perseguição dos governantes. Ela já foi proibida. Ela é atacada todos os dias. De vez em quando surge alguém dizendo, não, agora a ciência descobriu isso, descobriu aquilo, que vai acabar com a credibilidade da Bíblia. As teorias tão ruidosas viram pó. E a Bíblia marcha resoluta, sobranceira, continuando a ser, e há de sempre ser, o livro mais lido, publicado no mundo. Amém. Porque ela não é a palavra Amém. de homens, ela é a palavra de Deus. Amém. 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 Vamos puxar agora outro tema. Falamos sobre realidades, agora vamos falar sobre tecnologia. Eita, eu vou tentar tomar água. Vamos lá, né? Todo mundo. Eu peguei um pequeno texto, reverendo, de Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella, só para exemplificar e dar o pontapé inicial para a nossa conversa aqui sobre a tecnologia. Diz o texto: os celulares, redes sociais e as mídias ajudam a conectar pessoas, mas também as afastam. As reuniões de família ou mesmo entre amigos se reduziram. Contar histórias como a minha avó fazia é raridade hoje em dia. Mas temos que lutar para não perdermos essa magia de vivenciar bons momentos, como nossos avós, por exemplo. E aí vem uma pergunta. As pessoas têm passado mais tempo na internet do que se comunicado pessoalmente com outras pessoas e famílias. As redes sociais prejudicam as relações com os amigos e a família? Bom, antes de responder diretamente à pergunta, me vem à mente o que escreveu Lia Luftit, que era uma articulista da revista Veja, diz o seguinte, que em muitas casas, em muitas famílias, o que está faltando não é mais amor, mas mais humor. É verdade que aquele tempo onde os avós e os pais se assentavam com seus filhos à beira do fogão de lenha ou no sofazinho bem humilde da sala, contando histórias, é um período que deixou saudades, mas está morrendo. Eu vejo as mídias sociais como uma grande bênção. Eu sou encantado com o progresso tecnológico, sobretudo na comunicação. Eu uso todas as formas que eu posso de mídias sociais. Eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o TikTok, eu uso o Kawaii, eu uso o canal do YouTube, eu uso tudo que eu posso. E fico feliz demais. Porque posso levar a mensagem do Evangelho para milhões de pessoas. Para o mundo, sem fronteiras. Agora, nós podemos pegar uma coisa que é boa em si e fazer dela uma coisa ruim. Então, no momento em que uma família ou amigos já não se comunicam mais, já não se encontram mais, já não conversam mais, no caso da família, já não bate papo mais, já não ora mais junto, já não celebra mais junto, vai sentar ao redor da mesa, cada um está com seu smartphone, não há mais bate-papo, não há mais diálogo, já não há mais interação, transformaram uma coisa que é boa em si numa coisa ruim. Então, o problema não é a mídia. O problema é eu não saber usar. O mau uso. É o mau uso. Eu não posso anatematizar uma coisa que em si é boa. Tanto é boa que nós estamos aqui. Se nós achássemos que isso aqui é ruim, esse escritório, essa sala não existiria, isso aqui não estaria acontecendo. E por que está acontecendo? Está acontecendo porque nós entendemos que isso é uma coisa boa e nós podemos usá-la para o bem, para edificar, e não para destruir relacionamentos. Sim. Interessante, pastor, essa questão que você falou de humor. O humor está perdendo tanto a essência que nós contamos uma história até interessante para o nosso amigo ou esposa, família, pelo celular, e ele nem liga para te dar uma resposta. Oh, que engraçado essa história. Ele só responde o quê? KKKKK, ou risos. Então até as nossas maneiras, né, de respondermos, de sorrirmos, está sendo o quê? Transformadas
em palavras, kkkk. Eu mando uma mensagem pra minha esposa, eu te amo, meu amor. Ao invés de falar isso ou ligar, você manda só um coraçãozinho lá. Então, tem injeção. E você querendo dizer o quê? Eu te amo, só com o coraçãozinho, pastora Lélia? O que é isso? Deixamos de expressar, deixamos de falar. Isso é importante. O importante é que família é vínculo, né? Então nós estamos assim perdendo essa condição de ter os vínculos. A família é o lugar onde a gente forma um cidadão, né? Onde o nosso coração se forma. E se a gente não tem essa condição de um interagir com o outro, o que é um lar? Um lar é um lugar onde as pessoas se interagem e elas estão ali juntas em amor. Se eu não tenho isso dentro da minha casa, eu tenho um lar? Ou eu moro só numa casa, né? Então, assim, a gente precisa, como o pastor falou, usar as ferramentas que temos de forma adequada. Então, a gente precisa dizer um não, um espera, hoje não é o dia. A gente precisa se reunir, a gente tem que ter os nossos momentos juntos para se alimentar, para buscar a Deus, trazer a presença de Deus para nossa casa. Então, assim, a gente precisa colocar a nossa autoridade de pai e de mãe colocando uma ordem dentro do nosso lar, né, pastor? Esse ponto é tão importante porque é muito comum hoje uma criança já ganhar um telefone celular e ainda não aprendeu a falar papai e mamãe. Exato. Sim. Isso. É o cenário. Ou os pais estão sendo manipulados pelas crianças porque os pais perderam a autoridade ou não sabem exercê-la, não sabem colocar limites e de repente, até numa brincadeira, alguém disse que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Então, os pais estão perdendo o controle. Então, é bem verdade que você hoje tem um mundo colorido, muito colorido. A nossa geração não tinha tudo isso. Então, assentava mesmo aos pés dos pais, dos avós, para escutar histórias. Nós temos histórias para contar. Sim. A geração contemporânea já nasce aprendendo lidar com as mídias. Você não precisa ensinar uma criança a lidar com isso. É automático. O dedinho já vai lá, né? Já vai lá, não sabe nem falar papai e mamãe, já sabe achar os programas que ele quer. Uma criança, eu acho que se a gente falar para ela assim, há alguns anos atrás não existiam, sei lá, como que vocês viviam assim, né? Então, isso é muito atual para ela, né? Muito eu acho próximo. que essa questão que o senhor colocou da autoridade dos pais, de saber os limites, saber a hora de usar, saber como usar, o tempo de usar. Vai sentar à mesa para uma refeição, é para bater papo, é para conversar. É por isso que tem mesa. Mesa é mais do que um móvel na sala. Mesa é um emblema de comunhão, de conversa, de confronto. Você não vê na mesa ninguém pela nuca, você face to face. Sim. Então, acho que é preciso restaurar isso. A gente precisa aproveitar as inovações tecnológicas e o avanço tecnológico para o bem, não permitindo que ele interfira naquilo que é a essência do que é a família, que é o compartilhamento da vida, das lutas, das alegrias, dos enfrentamentos. E essa questão da mesa é importante, né, pastora Lélia? Com certeza. Fala aí um pouquinho do nosso curso. Nós temos um curso aqui importantíssimo que fala exatamente, reverendo, sobre essa temática. Olha aí. Verdade. A gente ministra o Experiência do Lar, da Dev Titus, né? Então, assim, a gente mostra que a gente precisa se voltar para dentro do nosso lar, mesmo quando nós estamos fora buscando as finanças para estar ajudando o nosso companheiro ali, né? Mas a nossa responsabilidade, ela não acabou. Quando a gente volta para casa, nós temos ali as tarefas, nós temos as crianças, nós temos que organizar a casa. A mulher, ela edifica uma casa, é uma construção. Então, eu não posso focar toda a minha força lá fora e esquecer que eu estou construindo, né? Eu tenho que voltar o meu olhar para casa. Então, a mesa é o lugar ali onde a gente se reúne, como o senhor acabou de falar, se reúne e a gente busca, né, captar o coração de quem está conosco naquela casa, para a gente poder honrar, para a gente poder ajudar, para a gente poder criar o vínculo que foi cortado ali na hora do parto, né? Cortou o cordão umbilical, mas dentro da casa, a minha responsabilidade é trazer aquele vínculo novamente, né? Para que o meu filho olhe para mim e fale assim, a minha mãe
ela é uma ajudadora. Minha mãe, ela é uma pessoa que eu posso ouvir o seu conselho. A minha mãe, ela demonstra amor por mim. E porque eu sei que ela me ama, eu posso ouvir tudo que ela me fala. Eu posso seguir os princípios que ela me passa. Porque eu recebo o amor dela e eu entendo que é um amor verdadeiro. Assim como um dia, quando a gente aceitou Jesus, você entendeu que aquele amor de Deus, ele é sincero, ele é verdadeiro. E por isso você fala assim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve, eu vou seguir os seus princípios, porque eu recebi o seu amor e eu sei que ele é verdadeiro. Então nós, como mães, mulheres, pessoas responsáveis, nós precisamos auxiliar, trabalhar até a nossa participação aí no mundo profissional, mas nós não podemos esquecer que somos mães e temos um ministério, uma família para apresentar diante do nosso Deus. Maior, né, pastor? O Sim, maior ministério. Maior ministério. Pastor, ainda sobre smartphone e redes sociais, né? Seus filhos, um tempo. Seus netos, outro tempo na questão de tecnologia. Hoje, o que o senhor me diz a respeito disso? O senhor foi educado, ensinado de uma forma, passou para os seus filhos uma educação e uma formação, e agora o senhor tem os netos. Como que o senhor lida com isso na questão da tecnologia? Porque a idade cada vez mais precoce dos pais entregarem smartphone para os seus filhos. Sem controle. Porque alguns não controlam o que está vendo. Eu queria a opinião do senhor a respeito disso. O senhor passou, o senhor ensinou para os seus filhos e agora o senhor tem os seus netos. Como o senhor lidar com isso lá na sua família? Isso não é simples, porque o papel do avô e da avó não é mais de educar. Esse papel é intransferível. O papel é dos filhos, é dos pais da criança. Então, eu diria para você que os avós têm o bônus, mas não têm o ônus. E ultrapassar essa fronteira é muito complicado. Porque o avô não pode tirar a autoridade do pai e da mãe. Porque já tem o ditado aí que avô estraga neto. Sim. E é um fato, é uma constatação, isso é constatação. Por exemplo, os meus filhos, nós tínhamos, minha esposa e eu éramos, não digo radicais, mas o filho sabe o que podia e não podia. Você não precisava tirar nada da mesa, um objeto sensível, com medo de quebrar, porque isso aqui não pode mexer. Sim. E aí chega o neto parece que pode, o que o filho não podia. Pode. Parece só, pastor? Eu acho só que parece. Então, mas por uma razão simples. Vamos dizer, você está percebendo que o neto está fazendo uma coisa que o seu filho, sua filha não fazia. Mas o pai e a mãe estão ali. Então, não é o avô que tem que dizer, não faça isso, porque você falando isso, você está passando a autoridade dos pais. Mas parece que os pais hoje são mais complacentes. Até porque parece que os filhos estão mandando nos pais. Tem exceção? Tem. Mas é muito, muito importante, e por isso eu acho que a igreja tem um papel fundamental, é orientar os pais nessa nova geração. E eu vou dizer o seguinte, criar filhos nessa geração é mais complicado que na nossa geração. Com certeza. Na nossa geração, as crianças não tinham todas as janelas abertas que hoje tem. Nem nós tínhamos um telefone. Nós não tínhamos um computador. Então, não tinha jeito mesmo. Era sentar com a meninada. Hoje, quanto mais aquinhoada financeiramente a família, mais se isola, porque cada filho tem um quarto e cada quarto tem um quartel-general. Então, é muito, muito, muito importante que a igreja instrua os jovens casais que estão tendo filhos agora a terem esse equilíbrio. Não de tirar o privilégio ou o conforto, mas ter controle sobre esse conforto para que os filhos que são pequenos não se percam. Porque se deixar por conta deles, eles vão ficar adictos, prisioneiros da tecnologia. Sim. E vão ver o que não precisam ver e nem que devem ver. Então, no entendimento do senhor, os pais devem sim monitorar todas as ações dos seus filhos nas redes sociais, ou isso hoje em dia está careta? Independente de ser cristão, pode pastor. E deve
pode e deve. E não é só nas mídias sociais, não. Em tudo. Eu concordo. Em tudo. Vai lá, pastor. Na escola, Olha na por mochila dos filhos. Isso aí. gavetas. Tudo. Por exemplo, onde os filhos vão, com quem são os amigos. Deixa eu dizer uma coisa seríssima hoje. Se você pegar o histórico dos filhos que enfrentaram problemas de abuso, 80% dos abusos foram sofridos no contexto da família, com primos, com tios, com gente que você nunca imaginou. Pais que deixam os filhos ir, tá indo para casa do primo, tá indo para casa do tio, tá indo para casa do parente, tá indo para casa do amigo. Então, os pais precisam ter um acompanhamento mais de perto. Mais de perto. E isso não é careta, né, pastor? Não, isso é Nem responsabilidade. antiquadro. Isso é amor responsável. Ótimo. Amor responsável. Falou Boa. tudo. E mesmo que eles fiquem chorando, brigando. Choro não mata filho. Não né? mata, pastor. Chorei quantas vezes, eu tô vivinha aqui, ó. Isso é benefício, né? pro Com filho. certeza. Porque é mais fácil você dizer sim do que dizer não. Sim. Há muitos pais que, talvez para compensar a ausência, acabam sendo complacentes e concessivos demais. Eu assisti um filme essa semana que eu achei impressionante a história. O título do filme é M.O.M., Mom. É um filme indiano. E ele retrata a história de um adolescente. A mãe faleceu, ela era criança, o pai casou com outra mulher, e tinha uma filhinha. A luta da mãe, que casou com o pai, que não era mãe biológica, era conquistar o coração dessa menina. E a menina rebelde, e planejou ir para uma festa, que era a festa da confusão, e a mãe não queria deixar, mas o pai, não, vou deixar e tal, e essa menina é sequestrada e é estuprada, e tem toda a história da mãe de lutar por essa menina, e só no finalzinho das tragédias todas vividas é que a menina reconhece o afeto dessa mãe e diz: eu te amo. Mas o ponto é muito, muito, muito importante que os pais tenham coragem de dizer não. Não vá, não faça, não use. Até, pastor. Isso tem um preço muito alto. Sim. Que você vai ter que lutar com isso. Deixa eu me permita mais um ponto. Interferir no namoro dos filhos. Sim. Então, pastor, é a próxima que eu ia falar para o senhor. Porque é o seguinte, existe uma linha da ciência que diz que nós não podemos invadir a privacidade dos nossos filhos. Porque não é só o não, é você invadir. Se você está olhando a mochila, você está invadindo. Se você vai no quarto do seu filho ver como que está, você está invadindo. Então eu gostaria que o senhor posicionasse em relação a isso. O senhor já posicionou, claro, mas que isso ficasse bem claro. Que essa linha de invasão, ela não é dessa forma, né, pessoal? A palavra não é essa, né? A primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro para nós é que quem educa é a família, são os pais, não é a escola, não é o governo, não é a grande mídia, não é a cosmovisão do mundo. Quem educa filho é família, pai e mãe. No dia que pai e mãe terceirizar a educação dos filhos para a escola, para o governo, para as instituições, para a babá eletrônica, para as mídias sociais, perdeu o controle. Perdeu o controle. E olha lá que tem muitos que perdem realmente o filho. Então, assim, nós somos atalaias, né? E a gente tem um radar. A mãe tem um radar ali. E ela tá mais tempo, às vezes, com o filho. Mesmo que ela trabalhe, quando ela volta, a responsabilidade é de olhar, ela tá mais tempo do que o marido. Então, ela precisa olhar e ver os inimigos que estão tentando entrar no coração do filho dela. Né? Porque dentro do coração ali pode estar brotando e sendo produzido coisas que lá na frente nós vamos chorar e às vezes não vai ter volta. E quem incentiva isso, que é a cultura secular, é a grande mídia, é a cosmovisão do governante que acha que tem que ser assim, que é assim que a coisa funciona, eles não amam os filhos da gente.
Eles não se importam com eles. Eles provocam a causa e escondem a consequência. Verdade. Então eles estimulam a fazer, mas depois que se arrebenta essa pessoa lá na frente, ele abandona também. Ele não está nem aí. Então, quem ama filho é pai e mãe. Quem cuida de filho é pai e mãe. Quem educa filho é pai e mãe. Quem põe limite em filho é pai e mãe. E nunca vimos uma pessoa, eu sou uma pessoa complexada, recalcada, porque meu pai e minha mãe foram firmes comigo. A gente escuta o contrário. Meus pais me soltaram e eu não tinha sabedoria para usar minha liberdade e me destruir. Então vamos caminhando aqui, pastor, para o final, né? Vambora, uma hora tem manda. que acabar. Eu ficaria o dia todo, 1, 2, 3 dias, mas temos que caminhar aqui para o final, para as últimas perguntas aqui, e não poderíamos deixar de falar sobre casamentos. Eita, benção. Diz uma estatística: com o aumento do número de divórcios, avançou a chamada taxa geral de divórcios, que é um número em relação a cada 1.000 pessoas de 20 anos ou mais da população. Esse indicador subiu de 2,15 para 2,49, de 2020 a 21. Estou atrasado, a estatística está um pouco atrasada. Isso quer dizer que o número está aumentando. E a pergunta, pastor reverendo Hernandes Lopes, diante dessas estatísticas, dessas realidades, dessas histórias, o que o senhor pode nos dizer? O que está acontecendo com os casamentos? Eu, quando estive fazendo meu curso de doutorado nos Estados Unidos, 2000, 2001, eu escrevi um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. As estatísticas lá na América, no ano 2001, eram assustadoras. Assustadoras. Para você ter uma ideia, 75% dos homens e 63% das mulheres, até a idade de 40 anos, já tinham traído seu cônjuge pelo menos uma vez. O índice de divórcio tem crescido cada vez mais. O índice de divórcio na terceira idade, nos últimos 10 anos, cresceu mais de 50%, na terceira idade. O problema é que a sociedade hoje vulgarizou a instituição do casamento. Hoje tem gente que acha que o certo é morar junto, sem casar, achando que isso está validado aos olhos de Deus. Hoje se aplaude as pessoas que passaram por vários casamentos. Eu me lembro que quando um grande humorista brasileiro faleceu, a mídia deu um destaque que passara por 7 casamentos e batendo palmas para isso. O grande problema é que se esconde as consequências disso. De ter um filho aqui, ter outro filho ali, ter outro filho lá, ter outro filho acolá. Daqui a pouquinho é uma família completamente disfuncional. Disfuncional. O que está acontecendo com a família? Uma coisa só. A nossa geração jogou fora, na lata do lixo, o manual do fabricante. Se eu não seguir o manual do fabricante, vai dar errado. Você pode comprar um televisor, uma geladeira, um telefone celular, qualquer coisa que você usar. Se você não seguir as normas, os preceitos, quem fabricou aquilo, você vai usar errado. E vai queimar, vai estragar, vai ter que jogar fora depois, vai ter que substituir por outro. A Bíblia é o manual do fabricante. Amém. Se eu seguir a orientação que Deus estabeleceu, o casamento vai bem. Se eu jogar fora os preceitos de Deus, o casamento irá mal. Eu quero fazer uma pergunta aqui que foi até do pastor Edmar. Deixou registrado para a gente fazer, não foi, pastora Lélia? Oi. A pergunta é a seguinte: qual a importância do exemplo e perdão no convívio familiar? Bom, primeiramente do exemplo. Os nossos filhos, sobretudo, nos observam mais do que nos escutam. Talvez um versículo que eu pudesse recorrer aí, 2 versículos que eu pudesse recorrer a isso. Primeiro, Deuteronômio 6. Essas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Eu não posso inculcar se não está no meu coração. Segundo versículo, Provérbios 22, 6. Ensina a criança não o caminho que ela quer andar. Segundo, ensina a criança não o caminho que ela quer andar, ou que ela deve andar. Mas está escrito lá, ensina a criança no caminho.
Ou seja, você é o exemplo. Seu filho vai olhar para você e vai fazer. Exemplo. Então, isso é vital. Perdão é fundamental. Por quê? Porque não tem casamento perfeito, não tem marido perfeito, não tem mulher perfeita, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, não tem igreja perfeita. Então, nós estamos sujeitos e susceptíveis a errar uns com os outros. Às vezes, erro consciente, às vezes, erro inconsciente. Mas erramos. Há ruídos de comunicação, por exemplo. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Existe uma teoria chamada PAC. Tem dentro de você um pai, um adulto e uma criança. Às vezes você está falando com espírito jocoso, de brincadeira, tem dentro de você uma criança falando. Mas o seu semblante não é de criança, você está falando como criança. A outra não entende assim. Ela entende como adulto. E aí pronto. Entre o emissor e o receptor, a mensagem foi distorcida. Há uma confusão aí. Então, não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Verdade. Não há. Porque nós vamos, num dado momento, errar um com o outro. Eu costumo brincar o seguinte, gostei muito do que a senhora falou no começo lá do casamento. Tem que mostrar para a sua família que tem uma luta, tem um problema. São normais. Porque às vezes eu desconfio muito de gente muito espiritual, sabe? Tem gente que é muito espiritual. Eu estou casado há 50 anos, eu nunca tive assim, nem um entreverozinho com minha mulher. Eu acho que deve ser um anjo disfarçado. Com certeza. Então não existe essa ideia. Nós somos seres humanos, falíveis. Imperfeitos, né? Imperfeitos. Então, agora, nós não somos, quando eu erro com a minha esposa, quando ela erra comigo, eu não sou isso. Não, vamos dizer, aquilo foi um acidente de percurso, uma coisa. Não é a sua essência. Não é a minha essência. Então, também não fica remoendo isso, ruminando esse negócio. Você me falou isso. Chega. Não precisa nem fazer uma liturgia para pedir perdão também, não. Passa a mão no cabelo. Desculpa. Dá um abraço e vamos embora. Abraço e embora. Não fica preso esse negócio, não. Porque tem gente que guarda, sabe? Guarda. A gente precisa querer ser feliz, né? Então, às vezes, a gente coloca muitas barreiras e é uma coisa tão simples, né? Chegar e falar, me perdoa. A gente não tira a faxina de casa, da poeira do móvel todo dia? Sim. Se a gente não tirar a fuligem da alma, vai ficando um negócio horroroso. Com certeza. E pastor, interessante aí o que o senhor falou a respeito do índice de divórcio na terceira idade. E pela experiência do senhor também de aconselhamentos de casais nessa idade, o senhor acha que tem a ver com a síndrome do ninho vazio? Ou seja, durante o meu casamento eu dediquei tudo para os meus filhos, não cuidamos de nós dois, envelhecemos e agora os filhos foram cuidar da vida deles, a gente não sabe mais viver sozinho. Não tem uma agenda, não tem nada. Me permite ilustrar uma coisa engraçada. Eu conheci um caso de um casal que celebrou bodas de ouro, 50, uma festa de arromba. Quando acabou a festa, a velhinha arrumou a mala e rachou fora de casa. Que diferente. Que celebração. Sabe por quê? Sabe por quê? Que se colocou. Às vezes o marido e a esposa sublima o casamento e compensa o casamento ruim, porque eles mesmos não tiveram cuidado, com os filhos. E filho é uma bênção. Mas filho não substitui marido, esposa. O maior presente que um marido e esposa pode dar para os filhos é conviver bem com seu cônjuge. Pastor, eu achei muito interessante isso que o senhor falou. Às vezes eu escuto algumas mulheres e eu sempre falo para elas assim, vamos elencar suas prioridades? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, meu trabalho, meus filhos, minha casa, minha vida profissional. Hoje vai lá no 10º lugar. No último lugar. Então, por que isso tem acontecido? Se é que entra. Se é que entra. O meu foco, ele está desvirtuado. Exato. Então, assim, lógico que lá na frente o meu ninho vai estar vazio, porque eu vou olhar para o outro e falar assim, quem é você? Eu foquei tanto naquele que ele estava de passagem na minha casa, porque nós começamos nós dois. Vai dormir com o estranho, às vezes até com o inimigo depois. Sim. Né? Então, porque a prioridade não está sendo o foco, né? Exatamente. Que é pra gente cuidar do marido. A mulher casada, ela tem que se dedicar ao seu marido.
E às vezes a gente coloca os filhos no lugar dele, a casa. E o grande problema é que às vezes a pessoa que comete esse erro acha que ele está ajudando o filho. Nossa, o filho e tal, e vive em redor do filho e tal e tal. O cônjuge fica esquecido. Ele não está ajudando o filho coisa nenhuma. Ele está gerando uma família disfuncional lá no futuro. Futura, Porque a gente repete aquilo que vê, né? Como o senhor falou, o exemplo ele vai arrastar, né? Pastor, interessante. Tem uma experiência que a gente faz com as mulheres. Eu já perguntei algumas vezes, principalmente para as mães, fala assim, olha, sua família está passando uma dificuldade, nós temos apenas um bife de carne em casa. Esse bife de carne, você vai fazer o que com ele? Você tem sua família, com os filhos. 99,9% a gente pode dizer que responde assim, eu vou dividir com meus filhos. Você vai dividir com os filhos? Vai dividir. Outros falam assim, vou dar para os meus filhos e vou ficar sem. Tá. E biblicamente, quem teria que ter essa prioridade em casa desse bife para poder sustentar o resto? Eu vou responder. Aí você dá um choque assim nas irmãs, que ninguém aceita isso. Desde que o marido e a esposa tomaram dizendo, olha, nós dois não estamos com apetite hoje. Exato, mas é um choque, pastor, é incrível. É isso mesmo. Eu acho que resgatar essa ordem de prioridade na família é fundamental. Então, vem Deus, vem o cônjuge, vem os filhos. Quando eu boto os filhos no segundo lugar e o marido ou a esposa no terceiro lugar, eu inverti a prioridade de Deus. Vai fracassar, né, pastor? Até em algum momento. Porque os filhos vêm, os filhos vão, o cônjuge permanece, fica. E tem que ser assim, né, pastor? Assim. Os filhos têm que ir, né, pastor? Tem hora de ficar e tem hora de sair, né? Tem não pode sair antes da hora e não deva deixar de sair quando chegou a hora. Interessante que os meus filhos mesmo, né? Eles sempre falavam assim pra mim, mãe, por que o meu pai tem que ser o primeiro? Então, porque na minha casa a gente sempre almoçou juntos, né? Jantou juntos. Então, ninguém mexia na panela antes do pai tirar a comida. Então, às vezes, o Edmar demorava um pouquinho e aí eles... Mãe, espera, seu pai ainda não chegou. Ele sempre sentou na cabeceira da mesa, lugar de honra, né? E aí os meninos esperando ele se servir. Mãe, mas por que você faz a comida que o meu pai gosta? Faz aquela que a gente gosta. Deixa eu te falar, eu tenho que agradar ele. Eu tenho que agradar ele, ele é o primeiro que eu tenho que agradar. O dia que ele não estiver aqui e vocês querem comer essa comida que ele não gosta, aí eu faço para vocês. Então, assim, né? Mas colocando uma posição de honra para ele, para que a gente também possa ensinar os nossos filhos a honrar o pai deles, né? E ver ali, nossa, meu pai, ele é o chefe da nossa casa, né? Então, isso eu vejo isso e eu acho muito importante. Acredito que a gente tem que encerrar, pastor, aqui. Como é que a gente faz na igreja? Vamos fazer de novo? Precisamos encerrar. Mas para isso, a última pergunta e finalizamos aí. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Pais, famílias, que hoje estão em pânico frente às novas tendências e realidades. Qual a sua palavra? Qual o seu conselho final para essas famílias, para estes pais? Obrigado da pergunta. Bom, eu diria o seguinte, nós como família precisamos ter um manual de orientação clara e segura para a nossa jornada, que é a palavra de Deus. Então, feche os canais que estão influenciando a sua casa, abra o canal que é a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus norteie. Faça a correção de rota. Peça perdão por aquilo que foi feito de errado, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Retome a caminhada dentro dos preceitos de Deus. Se esta família não tem compromisso com a igreja local, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, é fundamental criar os nossos filhos na casa de Deus. Amém. O mundo aí fora está tentando abocanhar os nossos filhos, capturar os nossos filhos.
domesticar os nossos filhos, fazer a cabeça dos nossos filhos. Então, quem educa é a família. A igreja assessora. A igreja não consegue ocupar o espaço que é da família. Mas a igreja é fundamental no assessoramento da família. Então, é necessário que você, pai, você, mãe, integre vocês dois e os seus filhos numa igreja. Mas não é para ir só no Natal, no Ano Novo, na época da Páscoa. Não, é para participar, ser corpo, inserir. Porque quando os filhos são pequenos, você fala, vão filho, ele vai, ele está com você, você leva. Não espere chegar à adolescência, à juventude, o cipó se torce quando está novo. Depois pode ser muito complicado. Muito complicado. Então, é o segundo conselho. Primeiro, norteie pela palavra. Segundo, leve para a igreja é comprometida com a palavra de Deus. Terceiro, mantenha o canal de comunicação aberto. Porque às vezes os pais erram com os filhos, não é no conteúdo, é na forma, no método. Eu vou ilustrar isso para terminar. Um dia, pastor, eu cheguei na igreja de manhã, lá em São Paulo, e um pai muito aflito, semblante abatido, triste. Eu disse, pastor, eu estou vindo para a igreja domingo de manhã arrebentado. Eu falei, como assim? Ele falou, meu filho tem 18 anos, não me escuta mais, não me obedece mais. Sai sábado à noite para as baladas da vida, retorna de madrugada, tranca a porta. Domingo de manhã eu levanto, chamo ele para vir para a igreja, bato na porta, ele me responde com uma palavra dura e eu grito com ele também. E é uma confusão. Eu venho para cá arrebentado. Aí eu disse para o pai assim, falei, pai, vamos mudar de método. Se você chegar em casa agora, depois do culto da manhã, e a porta estiver fechada ainda, bate de leve, diz assim, filho, posso conversar com você? Se ele abrir a porta, olhe nos olhos dele e diga assim, meu filho, eu te amo. Dê um abraço nele, sem falar mais nada. Quando chegou a noite, lá vem aquele homem, com um sorriso 9,15, com um menino bonito do lado. Ele me chamou à parte e disse, pastor, aconteceu um milagre lá em casa. Eu falei, o que foi? Glória a Deus. Eu fiz o que o senhor falou. Eu falei, o que aconteceu? A porta estava trancada, eu bati de levinho. Filho, posso conversar um pouquinho com você? A hora que ele abriu a porta, eu olhei nos olhos dele e disse, meu filho, eu te amo. E dei um abraço nele. Ele enroscou no meu pescoço e chorou longamente e me disse, papai, há muitos anos que eu estava esperando esse abraço. Conte comigo, papai. Eu estou junto com o senhor daqui para frente. Então, às vezes, os pais erram na forma de abordagem. É doçura e firmeza. Doçura e firmeza. E Deus, equilíbrio, né? E Deus, o que eu não posso fazer, o nosso Deus faz. Amém. Então, chegamos ao nosso fim do nosso primeiro episódio do Bueno Cast e queremos pedir que a pastora Lélia esteja dando as suas palavras finais e depois o nosso convidado especial, reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu fiquei sabendo, o senhor já pode até falar aqui, que o senhor vai fazer também um chamado HDL Podcast, não é isso? Exatamente. Alguém me disse, poderia falar isso ou foi um spoiler? Sabe? Foi spoiler? Foi spoiler. Será um prazer. Mas a pastora, então, a palavra final, o senhor já pode falar desse spoiler aí. Apresenta o trabalho. Já apresenta, né? Já começar aqui a divulgar o trabalho. Né? Bom, eu quero só dizer que foi um prazer muito grande a gente fazer esse primeiro podcast, né, com o nosso reverendo, e dizer que foi um sonho realizado. Obrigado. Né? O senhor é um amado do nosso coração, obrigado. Um amigo maravilhoso e um ministro da palavra de Deus que
nós admiramos. Muito obrigado. Então, estar aqui com o Senhor aqui é um privilégio, uma oportunidade. Eu louvo ao Senhor porque Ele me concedeu isso. E eu me emociono até, Privilégio, né? pra Um nós. privilégio. Obrigado. Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas na nossa vida. E poder estar com o Senhor aqui é uma bênção. Porque o Senhor é uma bênção, um homem de Deus, um homem dessa geração, escolhido pelo Senhor. E eu olho para o Senhor, é como se um herói da fé, daquele que eu li lá, suas histórias, eu estivesse diante dele. Obrigado. Então, que o Senhor te abençoe e te honre cada dia. Muito obrigado. E que esse podcast que a gente está fazendo, ele seja para o Senhor como uma honra de Deus que a gente Obrigado. tem concedido ao Senhor de ser o primeiro. Nós Obrigado. estamos muito felizes. Obrigado, eu estou honrado por isso. Agradecer o Alan, a Marcelene, vocês são uma bênção. E você que está nos vendo, né, nos ouvindo, a nossa igreja está aberta para você vir receber uma ajuda, uma palavra de Deus e um conforto para a sua vida. Como o pastor bem disse, nós estamos aqui para te ajudar. A responsabilidade é sua, mas conte conosco. Venha e busque aqui a AD Bueno. O seu lugar é aqui. Bom, gente, primeiramente eu quero registrar minha gratidão pelo privilégio de ser o primeiro convidado na inauguração desse podcast. Quero reafirmar aqui o meu imenso carinho ao pastor Edmar, à senhora, à sua família, a esta linda e abençoada igreja. Vocês são muito amados. Terceiro, eu quero dizer a você que mora aqui em Goiânia e ainda não tem uma igreja, está procurando uma igreja, aqui é uma igreja que vai cuidar de você e da sua casa, da sua família. E de fato eu vou inaugurar, com a graça de Deus, um podcast chamado HDL Cast. Vou gravar o primeiro programa segunda-feira que vem. E vamos ter 3 modelos, por enquanto, do programa. Primeiramente, um programa de entrevista como esse. Depois, por sugestão de um príncipe que está nessa sala, O meu príncipe. eu vou fazer um de você pergunta, a HDL responde. E o terceiro modelo vai ser uma exposição de um tema bíblico. Então, nós vamos ter esses 3 modelos, entrevista e perguntas e respostas, e depois uma exposição de um assunto bíblico. Maravilha. Então, inauguraremos, se Deus quiser, agora em outubro, já vai para o ar. Glória a Vai Deus. sim. Vai ser Vai sim, uma em nome de bênção. Jesus. Amém. Mais um caminho para nossa edificação. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus na vida do Amém. nosso reverendo. Jesus é maravilhoso. Queremos agradecer também vocês aí que estiveram nos ouvindo e vou ratificar. Acompanhe nossa programação pelas nossas redes sociais, no Instagram AD Bueno Igreja e pelo YouTube AD Bueno TV. Nos acompanhe as nossas atividades lá, dê o seu link, ative para receber ali as nossas atividades, o nosso cronograma, o nosso calendário. E mais uma vez nós dizemos aqui é AD Bueno, o seu lugar é É aqui. aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.